Seja bem-vinda a essa aula e você que assistiu à primeira aula falando de inspirações e ambientação, você que salvou essa matéria e começou a criar sua pastinha lá no Pinterest ou salvando o link, criando conteúdo na sua pasta do computador, é importante agora utilizar dessas informações para a escolha do ponto perfeito, porque é através dessas inspirações que você vai utilizar agora nessa segunda aula do ponto perfeito. Por quê? Olha só, essa aula da escolha do ponto perfeito, ela vai te ajudar a não investir errado. Porque imagina, você escolhendo o ponto errado e trazendo todas essas inspirações, que é um investimento alto. Eu posso te dizer que seria um investimento de aproximadamente uns 300 mil reais, aproximadamente, você montar todo um negócio, seja de mobiliários, equipamentos, marcenaria, instalações, infraestrutura, elétrica, piso, a parte civil, funcionários, enfim, todo o seu estoque num local errado, completamente errado. Você não entendeu quem é público, você não entendeu o local, você não entendeu fachada, posicionamento, você não entendeu nada. Então aqui nessa aula de hoje, você vai aprender e eu vou te direcionar a ter essa percepção, esse direcionamento, para você listar, pautar, para pegar todas essas inspirações e aplicar agora nessa segunda aula. Você já parou para pensar que escolher um ponto comercial não é só ver o valor do aluguel, tamanho da fachada ou então o que tem no espaço? Você já parou para pensar que esse ponto comercial ele pode fazer parte de um contexto, de um bairro ou de um corredor, de um shopping? Você parou para pensar sobre as dimensões desse ponto comercial, a visibilidade que ele tem diante do que tem em volta mesmo? Então, são esses pontos importantes que eu vou passar aqui dentro dessa aula e a gente vai começar a segunda aula, a escolha do ponto perfeito. E eu vou te trazer pontos importantes para você atentar quando for visitar um ponto, né, um imóvel ou algum ponto comercial em shopping, galeria, mall, enfim, para que você tenha atenção e tenha uma análise clínica e crítica desse espaço. Então eu vou passar aqui alguns pontos principais, você tome nota. Olha só, a análise do local, que é o que eu estava comentando agora. Então você está visitando um imóvel, um box de loja e tal, é importante analisar todo o cenário, né? Por exemplo, entrando num shopping, né? Por exemplo, o corredor que ele se encontra. Desde que você entrou no shopping, que você estacionou o seu carro, até chegar a esse local, você fez a análise do entorno, as lojas vizinhas, quem são elas, né? Ou então se tem pilares na frente. Análise do entorno, análise também se for no bairro. Quem está nesse bairro? Você está vendo imóvel na rua mesmo, num bairro comercial. O que tem em volta? Hospital, escola, faculdade, prédios comerciais. Quem está ocupando esse prédio comercial? É um call center? São clínicas? Enfim, são agências de turismo? Quem que está habitando naquele prédio comercial? Porque a partir do momento que você conhece essas pessoas, você vai começar a entender quem vai frequentar a sua cafeteria. Outro ponto, pessoas passantes. Quantas pessoas estão passando na frente daquele ponto comercial por hora, por exemplo? 300 pessoas, 700 pessoas, 10 pessoas. Ou então pessoas que você fala assim, nossa, fica uma galera aqui parada na frente desse ponto comercial. Mas é uma galera parada esperando o ônibus, o ônibus de linha passar. Quer dizer assim, é um ponto de ônibus e você está
analisando o ponto comercial que está nas costas do ponto de ônibus. Então fica assim, um monte de pessoas paradas, mas não são pessoas que vão frequentar a sua cafeteria. Então, para pensar quem está passando, quantas pessoas estão passando, isso é muito importante, porque um percentual dessas pessoas pode ser que elas entrem, ou pode ser que elas passem direto em alta velocidade. Por exemplo, no metrô, numa estação de terminal urbano, tem as lojinhas, aqueles quiosques. Tem uma infinidade de pessoas transitando e também que ficam paradas. Elas podem consumir o seu produto ou então passar em alta velocidade, né? Isso é importante também você analisar. Outro item, o terceiro item é o que tem no bairro. Eu acabei de mencionar, inclusive, né? O que tem no bairro? Hospital, já tem lojas e comércio, já tem cafeterias, já tem padarias, tem lojas de bolo. O que tem no seu bairro? Bancos, cartório, que mais? Clínicas, poupa-tempo. O que tem nesse bairro que pode favorecer e atrair para dentro do seu negócio um percentual de pessoas para frequentar ali? É engraçado porque teve um caso de um cliente meu e ele montou uma padaria numa esquina, num bairro bem famoso, uma esquina bacana no interior de São Paulo, uma avenida em alta velocidade de carro e tudo mais. E eu percebi que o negócio dele, o estabelecimento dele, começou a atrair outros comércios para dentro, porque o negócio dele, a padaria dele, trouxe um fluxo maior de pessoas. E imóveis que estavam ali parados obtiveram uma valorização no mercado. E isso pode ser interessante você observar. Às vezes já tem um negócio funcionando que não é do seu segmento e que pode ser o mesmo cliente, o seu cliente também, e vice-versa, né? No caso, tinha a padaria dele e abriu uma loja de vinhos. E a padaria dele é de pães sofisticados. E a loja de vinho também compunha, porque ele também vendia alguns vinhos lá, mas não é o segmento dele. Mas a loja de vinhos estava ali bem exposta e o público começa a gravar que ali sempre tem uma loja de vinhos. Presta atenção como que está o seu bairro, o bairro que você deseja alugar o seu negócio. Outro ponto, que é o quarto ponto, é a segurança. Nesse local onde você pretende, onde você está pesquisando alugar ou você se interessou, é seguro durante o dia ou à noite ou durante o horário do almoço? Normalmente os empreendimentos como shopping centers, malls, têm seguranças próprios, né? No próprio ambiente já tem os seguranças, tem a circulação, tem estacionamento e tal. Mas se for uma loja de rua, como que funcionaria a parte do sistema de segurança? Não somente quando a loja está fechada, mas quando ela está aberta também. Isso transmite segurança para você, para o seu caixa e para os seus clientes? É um ponto importante também você analisar e questionar. Dentro do empreendimento existem horários de funcionamento e é importante analisar o que você vai vender, o que você deseja vender e atender o seu público, e também com relação ao horário de funcionamento. Teve um caso que eu estava num período da manhã transitando num bairro aqui de São Paulo, em Moema, e eu saindo do médico, eu entrei num estabelecimento bem bonitinho. Parecia que tinha acabado de ser feito e realmente era a semana da inauguração do local. E eu entrei para tomar apenas um café. Era por volta de 10h30 da manhã. Mas o local, o foco dele não era vender café, era vender pizza. Ele tinha um produto especial, uma receita especial, enfim, uma maneira de servir pizza. Pizza grega, na pedra, enfim, tinha uma história. Mas ele estava aberto no horário da manhã. Pensa só o quanto de tempo, de energia, de funcionário ele estava perdendo ali, abrindo num horário que não é para o público dele. E aí, depois de alguns meses, eu percebi que ele não mais abriu no período da manhã. Estava lá escrito o horário de funcionamento após 11h30 ou após um horário da tarde. Ele atendia ao almoço e à noite, finais de semana. Então,
Então ele conseguiu entender que o público dele não era o horário da manhã para o produto dele. Então é interessante, porque se for um produto que não é para servir de manhã, né, então não tem necessidade de gastar essa energia, ou não tem público para aquilo. Então assim, o horário do shopping center é das 10, né, às 10 da noite, no horário convencional. Sábados e domingos, às vezes domingo não abre, mas a alimentação normalmente abre. Então assim, você pretende trabalhar full time nisso, sábados, domingos e feriados? Ou você pretende abrir só horário comercial? Segunda a sexta, só horário do almoço? Porque também isso vai dispensar da sua própria energia e dedicação a isso. É importante analisar e tudo isso tem a ver com ponto. Porque se você for em busca de trabalhar só horário comercial, indo em busca de um ponto num shopping center, você está completamente deslocado. Você precisa entender o que você quer servir, qual maneira e de que maneira também faturar. E, enfim, esses são os 6 pontos importantes para a escolha do seu ponto ideal. Então, o ponto ideal, na verdade, é o que você quer oferecer, onde e quem você quer atender. O ponto ideal, ponto importante que você deseja buscar, também precisa ser filtrado e conversado com o seu corretor, para que ele também não venha te oferecer um ponto inadequado. No corredor dos shoppings, né, existem várias lojas, mas existem locais principais, talvez de valores mais altos no aluguel, enfim, mas são os locais de maior fluxo do público que frequenta o shopping, principalmente nas entradas ou então escadas rolantes, elevadores, onde realmente a pessoa está acessando, né? Locais como praça de alimentação, você precisa entender, praça de alimentação é almoço e jantar. Uma cafeteria dentro da praça de alimentação não é tão interessante, porque a pessoa está em busca de almoço, de comida mais pesada. Então a cafeteria são locais um ambiente mais leve, mais tranquilo, sem aquela agitação, né, no público passante. Mas se for aquele corredor que não passa ninguém, que é um corredor de serviço, que vai vender capinha de celular, consertar o calçado, consertar a barra da calça, sabe, de serviço, você já sabe. Locais de serviços e pequenos consertos é naquele lugar, você não vai para os corredores principais. Então, se alguém te oferecer algum lugar de serviço, você vai ficar muito afastado do público principal, do seu ticket importante, né? Da compra do produto na sua loja. Você precisa ficar atento também. Bem, essa foi a aula a escolha do ponto perfeito, para que você consiga identificar aonde está o ponto perfeito para você e para o seu cliente. Então, agora que você já entendeu sobre ambientação e estilo, já salvou a sua pastinha de ideias, de inspirações, agora você também começa a ter uma percepção, e eu quero que você anote, salve, faça uma anotação no caderno, talvez, do que é o ponto perfeito para você, junto com o estilo, enfim. E agora a gente vai para a terceira aula, muitíssimo importante, com a composição dessas duas aulas, que é a escolha do público. Será que essa ambientação, com esse ponto, tem a ver com o público que você vai atender, nesse local que você escolheu? Então, essa próxima aula, a escolha do público, você não pode perder, porque faz parte dessas 3 séries, uma engajada na outra. E você vai ter uma percepção de como as coisas começam a ter uma sinergia importante para ficar uma cafeteria perfeita. Você não pode perder essa oportunidade. E na próxima aula eu vou contar outras novidades que vão gerar aí uma outra oportunidade para você, e eu não posso deixar que você perca essa informação. Então, faça parte do nosso grupo no Telegram, porque lá a gente vai mandar informações. Eu também quero que você vá lá no perfil Arquiteta Kelly Nagamine, porque lá no perfil tem lá postado como montar o seu mood board. O que é o mood board?
Você vai utilizar dessas inspirações todas que você salvou da primeira aula, junto com o espaço e como montar esse painel que seja interessante para você montar o seu conceito, a sua identidade para a sua cafeteria. Então, se inscreve, faça parte do grupo no Telegram e lá você vai receber os avisos e as informações interessantes, tá bom? Te espero lá. E por que você não pode perder a próxima aula? Porque eu tenho uma novidade incrível para você. Essa novidade vai te gerar a oportunidade para tirar a ideia do papel e construir a cafeteria, ou pelo menos dar aqueles starts para você falar assim, meu, é agora, eu preciso pontuar isso e colocar essa ideia para rodar como uma verdade, como uma realidade. Então, próxima aula tem novidade como oportunidade. Oportunidade com uma marca reconhecida nacionalmente, uma marca muito famosa em cafeterias e, enfim, eu não posso revelar muito, só na próxima aula. Faça parte do nosso canal no Telegram, porque lá eu vou passar as notícias e as informações e os lembretes. Você não pode perder.